Boa Oi! Boa noite, gente! Boa noite! Boa noite! Ó, vamos lá, hein, Simone? Escuta essa daí, ó, Rose, Cris. Só faltou só um saco vermelho atrás das costas aqui. Boa noite, Isaura! Enquanto isso, o pessoal vai chegando. Pode ir compartilhando a live. Nós vamos entrando em clima aí. Estou fazendo isso aqui, ó. Chamando o pessoal. Mas é uma época muito gostosa, né, gente? Ai, eu amo demais. Eu também amo época de Natal. Eu acho que é um período assim de confraternização, né? Um momento assim de esperanças renovadas, a expectativa daquele novo ano, e que nos deixa bem com autoestima mais elevada, assim, né? Ô, Simone, quando você pensa no Natal, você linka com o quê? O que vem na sua cabeça? Natal eu linko com família, até porque família literalmente no sentido ali de juntar família. Porque a minha mãe, o aniversário dela era exatamente dia 25 de dezembro. Olha! Então é uma data para todo mundo comemorar com você, amiga. É uma data para a gente comemorar com ela. É uma data, tem que ser lembrada por muitos motivos, né? Porque são muitos motivos para comemorar. Enquanto você teve sua mãe, tantos motivos. Muito mais especial, muito boa, né? Porque minhas irmãs já eram casadas quando eu nasci, já tinha 3 irmãs casadas, então, Tatiana, aí, ó. E nós sempre teve esse costume, né? Agora, uma coisa, por exemplo... A Isaura já está aí. Um costume que não tinha na minha casa era de fazer, por causa do aniversário da minha mãe ser dia 25... boa noite, Lília. Boa noite, Lília. Lília, Tatiana, Isaura, nós demos boa noite. Quem for chegando, que ainda não escreveu aí, boa noite. Mas a minha mãe, como o aniversário dela era 25, aí a gente nunca teve o costume de fazer a ceia. Era o dia 25 mesmo que nós íamos. Aí então, aproveitava o motivo do Natal com o motivo da sua mãe e fazia uma comemoração única. Ruim, né? Porque ela ganhava só o presente, né, gente? E ela reclamava. Me conta, Simone, se ela reclamava. Eu ia querer 2. Não, nunca reclamou. Ela ganhou sempre um presente. Mas, gente, é engraçado, né? A gente falando aí, essa questão de Natal. Outro dia, uma pessoa que eu atendi falou que o irmão dela odeia Natal, porque o aniversário dele era perto do Natal, nem era no dia de Natal, era perto do Natal, e ele ganhava só um presente, então que ele tinha muita raiva. Né? Porque criança, né, ela não entende. Todo mundo faz aniversário e ganha presente. Quando chega no Natal, todo mundo ganha presente, e ela ganhava um só. Né? E criança, então isso aí, assim, vamos dizer... acaba sendo um pouco cruel com a criança, né? É verdade, mas é verdade mesmo. Isso aí marca, né? Você está falando sobre isso, mas tem também aquelas pessoas que, às vezes, fazem aniversário ou em outra data comemorativa, ou quando faz junto com alguém, né? Aí, não vai cantar parabéns só para mim, vai cantar parabéns para mim, para Simone, para o Cris e para Fernanda. Tipo assim, né? Eu sozinha. Então, tem muito a ver essa questão de aniversário, essa questão da sua data, né?
de não comemorar, por exemplo, eu faço aniversário no Dia das Mães, por exemplo, geralmente pode acontecer no ano de... Não é o meu caso, né? 1º de setembro e pronto. Mas alguém que nasce lá perto de Dia das Mães, aí é um só, né? E ainda quando vem, ainda vem presente de casa, uma panela. Me ajuda aí, gente. Me ajuda aí. Mas assim, olha para você ver, Rose, o que você falou. Isso aí realmente tem gente que não gosta, né? Mas você imagina criança, né? Que faz o aniversário ali, ainda mais se for, por exemplo, tem o filho mais velho. Aí, até certa data, faz o aniversário dele. Aí, depois o irmãozinho começa a crescer um pouquinho, começa a juntar e fazer dos dois. E no aniversário, muitas vezes, o irmãozinho menor vai lá e rouba a cena. Então, além do irmãozinho roubar a cena, a criança entende como se tivesse também roubado o aniversário dele, que até então era só dele. A Tatiana, meu filho nasceu no dia do aniversário do meu marido. Pois é, né? Então, isso aí acaba que é complicado, porque a criança tem uma certa idade e não entende. É difícil para ela, porque ela quer exclusividade, né? Hoje, teve uma atrás. Simone, oi. Tem um simbolismo do Natal para cada um. Você falou sobre a questão de uma data importante, né? Se relaciona. Você, Rose, o que você relaciona no Natal? Isso. O que te marca assim? Natal, para mim, é família também, mas é assim, além de família, é graça, porque eu realmente agradeço muito a Deus, Jesus Cristo, ter vindo ao mundo. Então, para mim, esse presente de estar todo mundo junto para agradecer a Deus por Jesus Cristo ter vindo. Então, é um momento de estar junto. Para mim, Natal é família. Família junto, agradecendo a Deus por Jesus. Mas é família. E você, Fernandinha? Só um pouquinho antes de Fernanda responder, que deu uma congelada ali. Débora está perguntando o tema. O nosso tema hoje, ele é fim de ano, tempo de perdoar, renovar e renascer para o novo que nos espera. Nossa, é muita coisa! Muita oportunidade! Então, aí, ó, já gente. Aí, ó, já sei, uma amiga que está falando aí, ó. Voltou, Fernandinha? Pelo amor de Deus. Aqui, ó. Meu hoje tá demais. Natal. Aqui, como Fernanda. Ele, aqui, ó. Ô, Cris, só um minutinho. A Jacira, uma amiga aí, ó. Meu neto ia nascer no Natal. Como ele adiantou e nasceu no dia 10 de dezembro, ele nasceu no aninho hoje. Nosso presente de Deus em nossas vidas. Parabéns aí, Jacira. Parabéns pro netinho da Jacira. Aí tá vendo? É bom? Porque hoje, ele nasceu antecipado, então ele vai ter o aniversário só dele. Né? Isso. Ô, gente, Alexandre, Débora, aí, boa noite também. Mas, então, é isso mesmo, né? Quem nasce muito próximo do Natal, porque a criança é interessante, né, gente? Mesmo que não tenha aniversário, que para ela não precisa de ter nada, simplesmente se cantar um parabéns com um bolinho, isso para a criança é o aniversário. É tão bonitinho, não é? Ô, Simone, mas o Natal tem um simbolismo muito especial. E Fernanda? Para mim... Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, Fernanda. Não, tá, ok. Estou te ouvindo, beleza. A internet está daquele jeito. Para mim, tem um simbolismo muito especial, porque Natal, para mim, eu sempre relacionava a questão que as listinhas. Você lembra quando a gente deixava as listinhas pronta? Aí você dormia naquela esperança de que ia atender um daqueles desejos do papel lá do que a gente deixava. Eu colocava aí eu colocava a meinha na árvore, na janela e tal. E, tipo assim, minha lista sempre era umas 10 coisas, mas se eu ganhasse uma, já estava ótimo. Então tá bom. Essa era a fantasia. Que expectativa, hein, Cris? Olha, deliciosa. Muito grande. E essas coisas a gente guarda no coração mesmo. Por exemplo, além de todo o cristianismo, né, que a gente vive, que nós sabemos que é uma data singular e que, né, aos olhos de quem crê merece todo respeito, fica também as lembranças das visitas que nós fazíamos. Por exemplo, era normal de acontecer
no final de ano, no Natal, a minha rua inteira, os meus amigos sabem disso, uns visitarem a casa dos outros para comer um pouquinho da ceia e ali ter aquela comida. Ai, que delícia! Eu ia na casa da minha amiga Márcia, mais a Milene, a gente passava na casa de um e de outro, e a gente ia rodando a casa, outros iam na minha casa, eu ia na Carlinha, eu ia na outra Carla, e eles vinham, né? A Vanessa, os meninos, então uns visitavam a casa do outro. Gente, e ali a gente até pesquisava. Ah, minha mãe não fez tal coisa, a minha fez. Espera aí, deixa eu ir lá buscar. Né? Então a gente visitava. As crianças faziam isso, esse rodízio de um ir na casa do outro. A gente foi crescendo, as coisas foram se perdendo, né? Claro, a gente vai adquirindo outras prioridades. Verdade, verdade. Olha essa situação muito grande aí, ó. O Gerson, gente, ó. Ele tá no supermercado ouvindo a live com a bebezinha em colo. Ah, gracinha! Obrigada. Tamo junto. Obrigada. O doutor Gerson é uma personalidade, viu? Que graça. Tatiana, ó, Natal é uma época que mexe muito comigo, ainda não descobri por quê, mas fico muito emotiva. São muitas emoções, né, Tatiana, que nós trazemos no Natal. Claro, né, cada um com seus conteúdos inconscientes aí, mas nós vamos, né, tendo, porque são muitas lembranças, né? O que acontecia no Natal na família, as pessoas que participavam, o Papai Noel que a gente esperava. Eu acho, Simone, eu acho legal essa fala da Fernanda, como que antes, né, poderia viver o Natal de uma outra forma. Isso que você viveu, Fernanda, realmente foi um privilégio, porque hoje, além de as pessoas, infelizmente, estarem muito separadas uma da outra, e eu nem estou falando da pandemia, não estou falando disso, eu estou falando porque as pessoas, elas estão longe, né? Então não tem mais esse aconchego. E quando você, criança, estava indo lá com seus colegas, né? Um indo na casa do outro, reafirmando esse vínculo. Hoje os meninos não podem sair tanto porque tem o perigo, né? Tem outras questões. Os vizinhos já não são tão próximos. Quer dizer, eu acho que a gente pode até aqui com a nossa live, aproveitar, mas falar o que for possível para você, que você faça alguns resgates, né? Um telefonema, gente, telefonema mesmo, para eu ouvir a voz. E não só mensagem. Chamada, né, Rose? Vídeo chamada. Gente, trazer para perto. Por que não recordar os cartões de Natal? Né? Gente, aproveita, Rose, que vocês estão ouvindo a Piscadas do Campo, por que não faz uma chamada de vídeo aí? Ó, que estou aqui na Piscadas do Campo. Justo, né? Gente, mas não é por nada, não. Vou falar para vocês que eu ainda sou daquelas que escreve cartas. Mas é uma delícia. Eu também gosto. Eu escrevo as meninas do meu curso, eu mando cartinha, eu escrevo. E eu sei que o retorno é tão gostoso, tanto para elas quanto para mim. Então, Natal, olha para você ver, realmente a gente resgatar coisas boas. Não tem presente para colocar na meia, não. Acho que tem. Rose, aproveitando essa fala sua, tem um recado de algumas ouvintes que hoje nós temos lembrança, né? Nós não podemos esquecer, nós temos lembrancinha, aproveitando que é o Natal. Nós vamos sortear uma sessão de terapia para cada ouvinte, né, telespectador que tem nos acompanhado esse tempo todo aí. Então, cada um vai ter um sorteiozinho aí, ó, tá? De sessão de terapia para cada um. Uma com cada psicanalista aqui. No final da live, a gente pede para colocarem o nome no chat quem quer ser sorteado. Então, deixa assim para os 5 últimos minutos que a gente fala. Agora, pessoal, quem quiser ganhar... Mas aí... Isso. Mas aí, como a gente vai falar, já preparando os corações aí para o final, para você não saia antes da live, fica até o final para você ser sorteado. E tem uma outra coisa também, Simone, a gente não pode esquecer. Tem um livro que eu estou para lançar que teve a participação da Psicanálise do Campo. Cada um escreveu um capítulo. E esse livro vai ser antes do Natal. Nós vamos sortear também um e-book dele, tá? No final também, Fernandinha, não esquece não. Vamos aproveitar. E aí tem uma sugestão que teve um texto de elogio
para uma parte do livro, para a psicanalista Rose, que uma das leitoras, dos leitores, que falou assim, ficou magnificada com a psicologia aplicada à mulher, que está no livro. Então, gente, e aí me sugeriram, tá, menino? Estou falando aqui ao vivo, para nós, em janeiro, pensarmos em alguns temas para falar sobre psicologia aplicada à mulher, sobre o empoderamento da mulher, sobre a liderança da mulher, através desse capítulo que a Rose escreveu. Então, nós vamos bolar alguma coisa a respeito e vem coisa boa aí para janeiro, fevereiro, tá bom? Com certeza. E aqui, aproveitando só um ganchinho que a Rose falou, é o seguinte, vocês sabem também o que acontece. Nós precisamos, a criança principalmente, de fantasias, né? Ricardo, as 3 principais datas da minha vida são marcadas por fatos tristes, por isso não curto essas datas. Mas, Ricardo, faça uma ressignificação dessas datas, às vezes entendendo o porquê, e transforme isso num aprendizado, se permita ser feliz, né? Porque Simone, o passar... Deixa eu pegar esse gancho aí, porque eu tenho uma experiência. A minha mãe e o meu pai, eles se casaram no dia 25 de dezembro. E eles se separaram. Então, na minha casa, Natal, por um bom tempo, foi muito ruim. Era muito bom quando estávamos juntos, a gente tem lembranças assim, maravilhosas, mas quando aconteceu a separação, foi ruim. E a gente passou por um período ruim, porque Natal não era legal. Mas depois a gente foi entendendo que tem muita coisa boa para a gente comemorar, sim. Então, as coisas boas, elas superaram um fato ruim. Então, na nossa casa, depois a gente fazia questão mesmo de comemorar. Teve um fato ruim, sim, faz parte da minha história, mas eu posso colocar o holofote nas coisas boas, certo? Então, nós sabemos que essa rejeição... nós sabemos que essa rejeição por datas são sintomas, né? Então, o que são sintomas, gente? Os sintomas são alertas que o nosso organismo, que o nosso psiquismo entende que um pedido de ajuda seria necessário para que a gente possa ali ter um investimento numa vida mais qualificada. O que seria esse pedido de ajuda? É quando a gente precisa que, de alguma forma, alguém ou alguma coisa contribua conosco para que o nosso olhar se modifique diante de determinadas situações. Nós pensamos de maneira assim, as coisas tristes realmente nos marcam mais do que as coisas alegres. Mas porque as coisas tristes provocam dores. As dores doem a alma, doem a carne. Todo o meu corpo sente, principalmente quando eu não estou numa fase onde o meu espiritual está ali fortalecido, e aí eu entro num processo de abatimento muito grande, porque o meu físico sente. Então, o que eu penso? Nesse processo, igual a Simone falou de ressignificação, eu preciso, de alguma forma, encontrar dentro de mim razões que justifiquem que as minhas emoções podem ser diferentes. Como que eu faço isso? Buscando coisas que eu também vivi, que deveriam justamente ter importância, tanto quanto as de momento de dor. É claro que junto com essas coisas virão a dor da saudade, porque as lembranças, a saudade o que é? É memória do coração, não é? E o que dói, na verdade, não são as lembranças boas, é o afastamento. Por exemplo, no momento de perda, nós não fomos educados, nós não somos educados para as perdas. Naturalmente, quando tem perdas próximas dessa data, ou quando não há alguém ali que me ampare nessa data, eu sofrerei por ausências. Então, eu preciso de colocar nessas lacunas coisas que me façam preencher momentaneamente essas lacunas. E aí, depois, ir ressignificando de tal forma que a minha vida vai encontrando prazer no meu novo formato de ver as coisas. Mas precisa de quê, gente? Primeiro, tomada de consciência. Segundo, persistir.
Porque eu não consigo ter uma vida adoecida, curada, em um dia. Eu preciso de tempo para eu me curar. Eu levei uma vida inteira para me adoecer. Então, naturalmente, eu vou precisar de um tempo maior para me curar. De repente, não vai ser a outra parte da minha vida, mas vai ser um tempo. E que tempo que é esse? É o tempo da minha maturidade. É o tempo que eu vou levar para enxergar as coisas diferentes, que depende de cada um. Então, esse tempo não tem um tempo cronológico. Ele tem um tempo oportuno. Fernanda, que é o Kairos. você colocou muito bem essa questão do tempo. Que é o tempo do inconsciente. Então, minha amiga, Ricardo, você ainda está no seu tempo, tá, querido? Isso. Claro. E aí, nessa pegada, Fernanda, eu gostaria de complementar o seguinte, nesse tempo do inconsciente, Kairos. Ricardo, aí é uma coisa muito interessante. O psicanalista, mesmo depois de formado, ele continua fazendo análise pessoal. É interessante. E às vezes é uma dúvida do meio, falando, o psicanalista continua fazendo. Porque como que eu posso tratar alguém se eu não me trato das minhas angústias, dos meus traumas? Porque eu tô em constante processo de construção. Tá? Eu estou dessignificando e ressignificando. Eu estou desconstruindo e reconstruindo. E aí eu descobri com o meu analista, né, que eu nunca gostei do meu aniversário. Nunca gostei. Mas eu fazia um esforço muito grande para comemorar. Nossa, Cris, eu amei seu aniversário. Não, eu nunca gostei. Nunca gostei. Tô brincando, Cris. E eu fazia um esforço grande para pelo menos, atender a demanda social. Que não, tem que comemorar e tal. Mas dentro de mim, eu me sentia oco. Esses anos todos. A partir desse ano, que eu descobri qual que era a causa desse vazio, desse motivo de não ter sentido para comemorar, eu fazia um duplo esforço para comemorar. E aí, é isso que a Fernanda falou. É o quê? Eu tenho que o quê? Tomada de decisão de que eu quero investigar isso, quero me permitir passar pelo processo. Depois que eu estou passando pelo processo, é um processo... Olha para você ver, para uma gestação não são 9 meses para se formar um bebê, tudo é um processo. E às vezes a gente leva anos numa vida totalmente desequilibrada e etc e tal, com muitos acontecimentos, vivências, não fazendo aquela limpeza emocional adequada, né? Então, o processo também de ressignificar e de reconstrução também leva tempo. Né? E dentro dessa tomada de decisão de permitir, é o quê? Nesse processo de análise, é você se aceitar do jeito que é. Não é isso? Sempre quando a Simone, no final das lives, a Simone sempre dá uma toque nisso para vocês, ouvintes. Se aceitar, se perdoar, né? Para que possa abrir essa porta para o novo. Esse novo, eu não sei o que é. O novo vai estar linkado à singularidade, né? A essa subjetividade de cada um. E é engraçado, né, Cris, você falando dessas questões aí, Fernando também já pontuou, o que acontece? Quando nós ficamos presos a esse passado, nós estamos o quê? Aprisionados na mágoa, aprisionados no perdão, na falta de perdão, porque o perdão, a falta de perdão, ele aprisiona. Ele é uma prisão. Novo, Cris. Mas ele é uma prisão para quem sente. Meu pai bebia muito no Natal, era uma tristeza para a família. Eu, sinceramente, não gosto da data, mas amo o significado. Então, isso aí, Débora, tem muitas questões aí. Porque, por exemplo, o seu pai bebia... Provavelmente porque ele tinha uma tristeza muito grande, ele tinha dores muito grandes, então, quando ele bebia, era uma forma de ele esquecer, porque o sensor crítico, quando a pessoa bebe, o sensor crítico sai. Então, é a mesma coisa de uma droga. Então, a pessoa, ela desliga através de uma substância química, no caso do álcool aí, né? Ela se desliga daquele sofrimento, daquela dor. Então, era com certeza, né? Temporariamente. Isso. Mas o que acontece? Ele bebia para esquecer as dores psíquicas que ele trazia, né?
que o corpo, quando ele traz os sintomas, né? O corpo, ele, como eu sempre repito, a gente tem que lembrar, corpo é a parte física da mente. Então, a dor que está na mente e no inconsciente, que a gente às vezes não vê, ela vem como sintoma no corpo para que a gente possa, ela nos permite são sinais. Verificar o que está acontecendo com aquilo. Mas a questão do Ricardo, a questão do aniversário... Ô, Simone, lembrando que igual ela falou assim, mas eu amo o significado, até esse significado é particular. É o significado que você faz de ideia dessa data, a que ela te proporciona. É importante lembrar. É o simbolismo que ele tem para cada um. Sim, né? sim. Então, aí, Ricardo, no caso, por exemplo, quando você fala desses fatos que lhe trouxeram tristezas, né? E mágoas e tal. Então, você está aprisionado pela falta de perdão. E ainda tem uma outra coisa, que é o seguinte: toda vez que nós ficamos presos a mágoas, a desafetos, a que a gente resiste, o ego resiste a isso, além de ter uma questão cultural, porque a nossa história, nós acabamos sendo muito incentivados com essa falta de perdão, porque nos tempos passados, né, era preferível viver no mal-estar, na guerra, no caos, do que ceder à razão. Se humilhar, então, né? Era como se fosse uma humilhação. E não é. Hoje nós, graças a Deus, já vamos tendo clarezas, né, sobre essas questões. E acontece que quando a gente fica preso nessa mágoa, o que vai acontecer? Nós vamos produzir no nosso sistema cerebral, né, substâncias nocivas, ao passo que, se a gente perdoa, se a gente começa a focar a nossa atenção, se a gente começa a buscar novas coisas, a nos responsabilizar pelos nossos desejos, o que eu quero, o que me faz bem, então, toda vez que a gente focar nessas questões que me trazem felicidade, que me trazem prazer, eu vou também produzindo no meu sistema nervoso substâncias de serotonina, de dopamina, de ocitocina, que são os hormônios do bem-estar, são os hormônios do prazer, são os hormônios da felicidade. Então, se a gente deixa aquela criança, aquela mágoazinha da criança, ficar vindo à tona toda hora, olhando esse espaço, produzir mais substâncias deletérias para o nosso corpo, para a nossa mente. Então, a gente precisa se permitir nesse perdão. E nós... hoje até comentei com o Cris ontem, me aconteceu um fato muito interessante, que eu até vou falar para vocês aqui. Eu estava no ônibus vindo para casa, já mais vazio, que era mais tarde, né, mais à noite, e entrou um rapaz, e ele é homossexual, ele não é daqui de Belo Horizonte, é de uma cidade do interior, falando que ele veio tratar de um câncer, até mostrou assim, para uma menina do lado vir, que ele tinha curado na perna, bem perto, próximo do tornozelo, no osso, né, mais embaixo. E ele falou assim, agora está começando um outro no mesmo lugar, na outra perna. E ele falando que ele não tinha onde dormir, que tinha um espaço que eles poderiam, que o governo, né, ou no caso aqui, a cidade de BH tem, mas que ele não escutei porque ele não ficou. Então, e ele não tinha dinheiro para nada. Ele falou assim que não tinha nem comido no dia anterior. Então, o que acontece? Eu peguei e tirei uma quantidade de dinheiro da minha carteira e dei para ele e pedi para ele sentar perto. Eu fiz uma pergunta para ele. Você me responda, sem pensar, quem que você tem que perdoar? E na hora ele falou assim, a minha família. Então, eu falei, pois é, e você deu câncer próximo o quê? Na sua perna, próximo dos pés. O que perna e pé te faz? Ele falou assim, me faz andar, me faz ir para os lugares. Eu falei, te faz andar na vida, não é?
Então, e quando você tiver amargo, você vai fazer assim, você vai se maltratar, você vai causar sintomas em você. Então, se perdoa. Você se sentiu humilhado, você se sentiu desprezado. E agora, o que você pode fazer por você agora? Porque você está se vitimizando lá no passado, porque a sua família te desprezou. E agora que você tem condições, você já é adulto, você sabe o que você quer, o que você não quer, o que você está fazendo para você ser feliz, para você ter uma vida melhor? Então, ele, tadinho, assim, foi tão assim, ele encheu os olhos d'água, ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Estava pertinho da hora de eu descer. Aí eu falei, pode. Aí ele me deu um abraço no ônibus, eu peguei, dei tchau e desci. Então, olha para você ver. O que normalmente o câncer vem? Muito disso, de mágoa, de falta de perdão. Então, mesmo que a outra pessoa, às vezes, não mereça o seu perdão, mas você, quando você perdoa, quem se liberta é você. Justamente, não é outra pessoa. O que a gente sente é com a gente, não é com o outro. É isso mesmo. E é uma decisão mesmo, porque a gente fica naquele sofrimento o tempo inteiro. Então, a pessoa que te magoou, que nos magoou, ela exerce um poder. A gente dá um poder muito grande para essa pessoa, porque aconteceu uma vez, né, uma situação, mas aquela situação perdura por falta de perdão. Né? Então eu fico sofrendo, quando eu lembro eu sofro, e a minha vida ela não deslancha, porque eu estou presa no rancor, numa amargura, né? Numa rejeição, ao passo que nisso eu perco várias oportunidades de mudar a minha história. Não que isso não tenha acontecido, mas eu posso olhar com outros olhos e liberar perdão para aquela pessoa por mim. Por mim. Exatamente. Eu libero perdão por mim. Isso é muito importante. É uma coisa que eu estou até escrevendo. Ai, gente. Esse menino é um escritor demais, não, gente. O meu próximo livro vai chamar Perdoar-se para Perdoar. Eu falei com vocês, perdoar-se para perdoar. Qual que é o real significado do perdão? E hoje eu estava conversando com a Simone sobre essa questão. Nós somos fonte de energia. Imagina isso na perspectiva quântica. Então, vejam bem, gente. Quando a gente vai um pouquinho na filosofia do Yin Yang, aquela chinesa, então quer dizer, o masculino e o feminino. Sim, ele lá introjetado. Entre o espírito e a matéria. Ou, por exemplo, como a lua e o sol. Ou como a escuridão. Os contrastes da vida. A luz e a escuridão. Sim, quer dizer, os opostos eles acabam se complementando. Mas o foco que eu quero dar é o seguinte: nós somos uma polo de energia. Se eu tiver uma energia negativa, né, através desses traumas ou dessa falta de perdão dentro de mim, eu vou estar atraindo tudo aquilo que eu estou o quê? Eu estou emanando. E o que eu estou emanando? E aí foi até a nossa conversa, eu e Simone, isso. Então, muitas das vezes, se eu tiver uma questão de escassez dentro de mim, eu vou estar o quê? Emanando escassez. E atraindo escassez. Mas se eu tiver um polo onde que o que eu estou emanando é abundância, ou contemplar as coisas, enfim, que traz paz, que traz união, enfim, eu vou estar atraindo isso. Cris, mas tudo é porque tudo que sentimos, tudo que fazemos, tudo que pensamos, a maneira como comportamos são gatilhos para tudo que vamos atrair. Então, se a vida da gente é uma energia, essa energia é uma semeadura, né? E esse universo todo lindo, ele nos devolve na mesma proporção, porque é justo, né? É a mesma energia que liberamos, é a energia que recebemos. Então, mais do que justo, investir em pensamento de valor, em comportamento de valor, né? Assim, sentimento de valor. Agora, é difícil uma pessoa adoecida pensar nessas questões. Eu tento refletir, pelo menos dentro da minha casa, buscar o resgate de Natal numa forma mais espiritual.
Porque a gente tem de uma era muito consumista, onde o Natal, como o doutor Eugerson aí citou, é uma fase onde as pessoas vão para shoppings, vão buscar meios de superar suas tristezas, comprando e compensando alguém ou algo de alguma forma. E isso é muito triste, porque esse não é o verdadeiro sentido do Natal para aqueles que acreditam, né? E outra forma que eu aprendi a lidar com toda que na verdade essa inquietude, né? Esse questionamento que a gente vive, que o Natal ele não deveria ser uma data única, assim como muitas outras datas que nós vivenciamos no decorrer do ano. Porque quando a gente fala no Natal, nesse espírito que reúne pessoas, que vem aquela bondade, que o perdão está aí, porque vem junto com o ano aquela carga pesada de um ano inteiro tentando sobreviver às nossas mazelas, ou até mesmo as mesmas frustrações diárias, as perdas que enfrentamos, os desafios que estão aí. Vem isso tudo, não é? Para o final do ano. A gente faz questão de ir acumulando coisas para chegar no final do ano, fazer aquele esvaziamento, que é isso que eu sinto, esvaziamento. Por que não um sentido justo para que no final do ano a gente, em vez de deixar esse acúmulo de emoções e sentimentos e energia psíquica para essa data, a gente não venha fazendo isso durante o ano para que no final do ano a gente faça um balanço da nossa história. Em vez de deixar tudo acumulado para a data do Natal, a gente possa ir fazendo esse exercício diariamente, porque todas essas coisas elas devem ser praticadas diariamente. Se nós não evoluirmos espiritualmente, essas coisas não evoluirão. Se nós não investirmos pesado na nossa espiritualidade, isso é sério, né? Tem grandes estudos da psicanálise e da espiritualidade, tá, gente? Convido vocês a fazerem leitura. Não estou falando de religiosidade, ritualismo, não estou falando disso. Estou falando daquilo que te promove a um ser humano melhor. Que todos os dias eu levanto com aquela missão, eu tenho que ser melhor do que o dia anterior. Aliás, um minuto atrás, não é? Uma vez que nós somos falhos o tempo inteiro, nós temos que correr atrás de justificar esses meios, sendo o quê? Melhores. É isso que eu penso, que no final do ano a gente tem que tirar um pouco desse peso que nós delegamos para essa data do Natal, que é uma data linda, por sinal. É uma data de nascimento, de renovo, de conquista, de renovação de sonhos, de projetos, de idealizações. Possibilidades, resgate. De esperança, isso mesmo, Rose. Prosperidade. É uma data muito especial para a gente ficar remoendo coisas do passado, como a Simone disse, porque se eu sou presa ao passado, eu tenho algo lá que eu preciso de ajeitar. Eu não posso ir fisicamente lá, mas eu posso ir nele dentro de mim. De que maneira que eu vou? Vou buscar saber como. Por isso que hoje nós vamos sortear aí momento. A Paula aí falando, né? É isso mesmo, isso. Paula, nós só damos o que nós temos, né? E ninguém dá o que não tem. E realmente isso tem que ser o tempo inteiro, não só no Natal. Mas, o que acontece? Porque geralmente chega no final do ano, tá todo mundo com aquela expectativa, né? Ai, do ano Natal, de um ano novo que está chegando, e vamos ver se as coisas melhoram. Ou seja, a expectativa é grande e você não caminha. Então, mas aí o que acontece? Como que vai alcançar? Mas muitas vezes pode ser o seguinte, eu fico na expectativa de que o ano de 2022 vai ser melhor, de que as coisas vão ser transformadas, mas como que eu quero um novo se eu continuo com os velhos pensamentos, com as velhas emoções, com os velhos julgamentos? Ou seja, eu não me renovo junto com o ano e quero buscar uma renovação. Gente, nós temos que entender, é o que a gente estava falando hoje, né, Cris? A lei universal, ela para isso chama universal, é para tudo e para todos. Então, a vida é como se fosse, vamos supor que esse celular fosse um espelho. Então, quando eu falo, eu não tenho raiva da fulana, eu estou triste, eu isso ou aquilo. Gente, vai voltar para mim, porque sou eu que estou pensando, sou eu que estou sentindo, sou eu que estou falando. Então, o pacote, o Sedex vai chegar no meu endereço. Verdade. Ele não vai chegar no endereço do outro.
Exatamente, Ô, Simone, Magali. Ninguém é perfeito, erramos sim. Médio e longo prazo, tá? Porque pode ser esse pacote instantâneo. Você fala, ou você sente, ou você escuta. Acabou. É por isso que, às vezes, a gente, no final do ano, faz alguns planejamentos para o próximo. Sim. E você percebe que tem sempre alguns objetivos que estão lá anos e anos e anos e eles não se realizam. Não houve as emoções são as mesmas, né, uma mudança de olhar, uma ressignificação, uma permissão, um resgate. Então, você continua naquele lugar e sempre pedindo, eu quero isso. Ano após ano, quer dizer, há uma necessidade de mudança. Né? Só que isso, gente, ele é possível. Isso é possível. Quer dizer, está à mão de qualquer um de nós, desde que a gente escolha fazer essa mudança, desde que a gente escolha lançar mão de uma mudança de vida, de um outro olhar, de ir lá, de pedir perdão, né, de fazer esses resgates. Então, os nossos objetivos, eles podem sim. É claro que alguns, quando a Fernanda fala a longo prazo, ele vai se repetir até, mas e aqueles que eu estou fazendo desde o ano de 2010 e agora para o ano de 2022 eu vou repetir porque eu não consegui realizar? O que está acontecendo? Será que é o universo que está conspirando contra mim ou a sementinha está sendo a mesma, né? Ou a sementinha não está germinando. A sementinha plantando a mesma sementinha, não vai colher diferente. Ô, Cris, tem uma coisa interessante. Cris, é porque a Débora Nogueira falou aí que já te falei sobre essas, que eu estou anêmica, sobre essas substâncias. Alimentação. Débora, o que seria? Você pode falar para a gente o que seria isso aí? Eu também não prestei atenção. Ela falou. Simone, eu te falei que estou anêmica sobre essas substâncias. Qual substância que é essa, Débora? Quando você falou da live passada sobre uma alimentação melhor, sobre a substância, e tudo mais, a Débora falou assim, não, isso bateu comigo porque eu estou anêmica, quando a gente falou sobre isso, de mudança, de cuidar. Tá. Pois é. Então, e aí, normalmente, ela lembrou, assim, eu te falei isso. Então, Débora, você vai fazer o seguinte, para o próximo ano, você vai começar a plantar umas sementinhas diferentes. Você vai plantar sementinhas dessas substâncias, trazendo mais alegria na sua vida, trazendo mais a realização dos seus sonhos, vendo o que te faz feliz, deixando de agradar o outro. Primeiro você tem que agradar você. Quando você estiver agradada, quando você estiver feliz, aí você pode pensar no outro. Porque o seu potinho vai estar cheinho. Agora, se o seu potinho está vazio e você está dando para o outro, você vai ficar muito anêmica mesmo, viu? Justamente, porque não tem nem para ela. Porque a gente não dá o que não tem, né? E é interessante vocês falarem isso, que esse ano tem sido um ano muito especial. É interessante, gente, porque como nós vivemos nessa era de consumismo, e muitas das vezes nós nos perdemos ou deixamos os detalhes passarem. Como, por exemplo, é importante nesse final de ano nós termos esse hábito de fazer uma retrospectiva. Dentro disso que as meninas estão falando. É como se fosse quem mexe com comércio, vamos fazer o balancete. Vamos ver se está positivo ou negativo. Mas não importa se estiver positivo ou negativo, o importa é que eu vou fazer o balanço. Tá certo? E nesse balanço aqui, eu vou fazer uma prospectiva, eu vou ter uma perspectiva de como que eu quero. Aí eu entro na fala da Fernanda. Se é curto, médio ou longo prazo. Mas só que nós estamos muito nessa ânsia do quê? Do ter, do ter sendo, e às vezes tem pulado ou saltado essa questão da simplicidade das coisas, como, por exemplo, esse bate-papo, ou, às vezes, aquela conversa na mesa antes do almoço, durante e depois do almoço, ou, às vezes, aquela conversa muito em particular, com o irmão do seu peito, que, às vezes, perto de uma outra pessoa, a pessoa não ia se abrir. Sabe aquelas coisas assim que
é muito particular, que a pessoa tem que estar muito à vontade, esses momentos têm se perdido. Até mesmo porque andamos muito sozinhos, mesmo cheio de gente. Desconfiados demais. Quer dizer, eu posso estar no meio de 20 pessoas e sentir estar solitário. Mas então... isso tem duas vertentes. Porque verdade, eu posso trabalhar isso dentro de mim, a questão do alto amor, eu lidar bem com a situação de estar solitário, ser solitário, dentro de uma perspectiva de existência, de suportar isso, que é uma coisa, e outra coisa é eu sempre me sentir solitário. Mas você não acredita que a gente está mudando culturalmente? Nós não estamos mudando culturalmente? Não estamos? Sim. Porque eu acredito que nós vivemos numa construção sócio-histórica. E aí a gente vem mantendo essa conexão com esse desenvolvimento histórico-cultural da sociedade. Claro que é onde a gente está inserido, né? Esse contexto todo que vem aí em relação a essas datas festivas do final de ano. E a gente pode perceber que nós não agimos, por mais que nós queremos, de forma autônoma e independente. Porque a gente tem datas que elas são sociais, não foram feitas para serem comemoradas sozinhas. Então, se a gente for fazer uma historiografia psicológica da gente, né, desse modelo tradicional que a gente vem vivenciando todos os anos, se parar para pensar, por mais que você se reúna com sua família, chega um momento que você vai por obrigação. Não é? Não é mais porque você reúne por prazer. Vai chegando um momento que você vai, porque todo ano foi assim, você não vai ficar de fora. Então, durante muito tempo, né, era frequente a gente ir, programar as coisas, as festas, os presentes. Hoje, você fala, olha, vamos fazer um amigo oculto, um presente. Você coloca um monte de questionamento. Por quê, gente? Se é algo prazeroso, todo mundo se manifesta em favor. Perdeu o prazer para mim, perdeu o prazer para o outro. As pessoas estão cansando, porque vivem um ano inteiro brigando, desfazendo umas das outras, fingindo que não existem, não se importam. Essa é a verdade. Nós vivemos uma hipocrisia muito grande. Vendo alguém passar uma necessidade, aí espera que o outro, porque ganha mais, supra a necessidade, sendo que se você tem um biscoito, você pode dividir o seu, e amanhã proverá. Então, nós vivemos uma hipocrisia muito grande e nós exigimos coisas muito grandes, sendo que, no meio dessa historicidade toda, nos tornamos pequenos. Gente, aqui, ó. Por escolha. Eu estava lendo aqui os comentários. Nós precisamos mudar, né? Aqui. Eu até dei uma risadinha, Cris, e Rose e Fernanda. A Maria Iva também falou assim, que ela está precisando de mudar a vida dela, porque ela está anêmica. Isso aí muda mesmo. A Magali também comentou aqui, numa outra aqui, ó, que ela era muito assim, primeiro o outro, agora eu primeiro, e ela está isso ótima. Mesmo, Magali. Então, mas a gente não pode esquecer do outro, né? Não é eu primeiro e anular o outro, viu? Mas tem certo. É porque tem gente que anula o outro. Não, é o início, né? Eu primeiro é amar o próximo como a mim mesmo, que é uma lei universal. Que é o quê? Verdade. Eu me amo, trabalho o alto amor, aí sim eu vou partir para o outro. Então, nos preparar para amar. Mas né? Tem momentos... E pode aprender, isso é aprendido, tá? Por favor. E tem momentos que a gente está tão anêmico, como diz aí a Débora falou e a Maria Iva falou, tem momentos que nós estamos tão anêmicos que a gente precisa ser egoísta, sim. Esquecer do outro, sim. Para dar aquela recuperada emergencial. Para a gente conseguir se cuidar, se tratar, se amar, se perdoar, para depois você estar pronto para olhar o outro. Agora, se a gente pensar nos grandes líderes, gente, os grandes líderes, diante da vertente do amor, quais são as suas produções sociais? Porque nós não viemos ao acaso, nós não estamos aqui por nós mesmos, nós estamos reproduzindo alguma coisa de algum lugar. Então, se eu carrego comigo tudo aquilo que eu acredito, então cabe a mim fazer uma revisão se aquilo que eu acredito tem a forma de amar de uma maneira sublime.
Porque o amor, por exemplo, não é esquecer de si mesmo, mas não esquecer do outro. E aí? O equilíbrio. Mas então, Fernanda, o equilíbrio. Você citou os grandes líderes. Os grandes líderes. Mas todos os grandes líderes... Eram desprendidos de vaidade. Mas eles tinham o pote deles cheio para conseguir dar para o outro. Foi o que eu falei no início. A nossa espiritualidade ela tem que estar acima, senão a gente não consegue. Não tem evolução sozinho. Isso é o que o Cris falou aquela hora sobre a questão da pessoa estar só. Às vezes, o que acontece? Nós sabemos que nós vivemos com 10% da nossa mente consciente. É verdade. E 90% é inconsciente. Amar é bom. Então, muitas pessoas, é ótimo, né? Muitas pessoas, às vezes, elas se afastam do outro justamente porque é nesses 10% que eu me comunico com o outro, é nesses 10% que eu vou me interagindo, que eu vou me transformando, que eu vou melhorando. Mas, às vezes, as pessoas ficam imersas nos 90%, remoendo mágoa do passado. Então, ela está tão dentro desses 90% do passado dela, remoendo, que ela não consegue perceber o mundo à sua volta. Que perde o espetáculo da vida. É o agora. Não vive nada, né? Não aproveita os 10% e fica o tempo inteiro nesses 90% que não vai trazer uma positividade nenhuma. Não vive os 10%, não faz nada com os 90%, e a vida vai passando e você não vê literalmente a banda passar. Por isso que em alguns momentos a gente tem que afastar para continuar amando. Em alguns momentos, o afastamento permite que o amor perdure. E às vezes até para enxergar melhor quando você se afasta. A visão, justamente. E é uma coisa que Rose falou há mais tempo atrás, que eu queria só lembrar, que quando, há uns anos atrás, por que o Natal tinha essa magia? Porque os pais contribuíam com a fantasia da criança. Hoje em dia tem muitos pais que falam que mentira, não existe Papai Noel, que Natal o quê? Gente, a fantasia não existe Papai Noel, mas vive no shopping tirando foto. Mas tem... Não é? Aqui, ó, comprando presente. Tem que ter a fantasia do Papai Noel, tem que ter a fantasia do Coelhinho da Páscoa, sim. Todos são arquétipos, todos são simbólicos, todos têm significado. Não é nu e cru, não. Então, é preferível a gente encher as crianças. Eu nem falo que tenha que ter, não, Simone, mas eu falo que se eu, dentro da minha casa, eu falo que não existe, eu tenho que agir de forma coerente. Mas então, pelo menos isso. Mas nós temos um posto de contradição. Se não tem o Natal, vai ser elaborada essa fantasia numa outra coisa. Mas às vezes, para dar satisfação à sociedade, você vai e faz um montão de coisas, mesmo negando os seus valores, por exemplo. Verdade. Então, por que a gente... por que acontece isso? Por mais que da boca para fora você negue, lá tem você está travando um pouquinho aí. Porque você pode falar para o filho que o Papai Noel não existe, mas você faz... você pode falar que o Papai Noel não existe, mas você fica preso. Você, às vezes, fala que o Papai Noel não existe, mas você fica, de qualquer forma, preso no ritual, porque você compra presente, você ceia, você faz um tanto de coisa que fica por ali. Então, não tem como negar, né? Então, não fala, né? São fundamentais. Só não falar, viva! Por exemplo, se a gente for numa linguagem mais junguiana, assim, o Papai Noel ele tem um pouquinho daquele velho sábio, né? Não é isso? Sim, está nos arquétipos. Aquela coisa assim, os arquétipos, né, de Jung. Está nos arquétipos. E é importante, gente, só lembrando, viu? Nós temos que... Aí foram trocando as suas simbologias. Nós temos que sortear, viu, as análises para cada participante. Coloque, então, o nome por extenso. Já pode pedir para colocar os nomes. Coloque o nome por extenso, gente. Quem tem interesse de estar ganhando esse brinde do grupo... para uma pessoa, uma análise pessoal. Quem quiser participar do sorteio,
coloca o nome, ou então quem não tiver interesse, sei lá, tanto faz. Mas quem quiser, nós vamos fazer um sorteio de 4 sorteios de análises. E a pessoa pode escolher, né, Simone, com quem ela quer fazer, porque eu acho que essas questões entram também afinidades. Verdade. Né? Sim, com Lembrando que certeza. o meu atendimento é online, tá, gente? Isso. Meu Ô, Cris, atendimento é online, Cris, vai anotando os nomes aí pra gente. Vou Olha, a anotar Irene aqui, já ó. se manifestou, Irene Gomes. Irene Gomes. Irene! Gomes. Irene é poetisa da SPM, mas além. Gracinha dessas duas. Ela é ótima. Delícia, gente. Ela é do Souza. tempo que ela esperava o Papai Noel chegar. Ô, gente, era bom demais, né? A gente olhava no buraquinho Débora, da fechadura. Ô, Cris, e a mamãe aí, ó. colocava assim o. A Irene quer participar do sorteio. Débora Nogueira quer participar do sorteio. Quem mais? Quem mais que vai querer participar do sorteio para ganhar aí uma sessão de análise aí? Pode colocar o nome, gente. Amamos você também, Débora. Amamos todo mundo aqui, Irene, todo mundo que participa com a gente todas as sextas-feiras. Vocês são os amores. Sou suspeita. Quem mais quer participar? Deixa o nome aí. A Mariquinha. Gracinha, gente. A gente pode... A Paula. Eu posso colocar Mariquinha? Mariquinha, me fala seu nome. Ou pode deixar Mariquinha? Mariquinha mesmo. Pode ser Mariquinha, né? Paula Fernandes. Então, nós já temos aí a Débora, a Irene, a Mariquinha, a Paula. Por enquanto, tem 4. Se não aparecer mais ninguém, vai ser elas que vão participar, hein, gente? A Magali. Magali, muito bem. Magali. Quem vai participar mais do sorteio? Rigon. O que mais, gente? Maria Iva. Maria Iva? Maria Iva. Maria Iva. Isso, ótimo. Gracinha, tá com a gente desde o início, gente. É uma fofura. Ela é uma fofura mesmo. O Ricardo também? Ô, Ricardo, você vai querer participar, Ricardo? Anima aí, entra no sorteio, Ricardo. Vamos lá, Ricardo. O Ricardo vai querer participar do sorteio para ganhar uma sessão de terapia? Depois dessas análises aí, vai ter o sorteio do livro, hein? Que o quarteto ajudou. Vamos deixar o livro mais para o final? Vamos deixar o livro mais para o final, Cris? Para o final do ano. Pode deixar. Mas a última live nossa eu não vou estar. Semana que vem. A Tatiana, gente. A Tatiana. Também quer, Tatiana? A Tatiana, eu tô aqui. Tatiana, vamos lá, Tati. Tatiana de Oliveira Reis. Olha lá, gente, é muito bonitinha. Oliveira Reis. Quem mais, gente? Vamos lá. Ritmo de a gente vai dar o resultado hoje, Cris? Ou a gente vai dar o resultado na semana que vem? A gente grava a gente fazendo e na semana que vem a gente coloca o vídeo para passar e eles ficam sabendo. Vamos fazer o seguinte, eu estava querendo sortear agora. Rasga os papelzinhos. Ainda tem uns minutinhos. Tem 2 minutos. Tem mais alguém? Eu posso fechar. Mas alguém quer participar aí, gente, do sorteio da sessão? Fale agora e o cálice para sempre. Tatiana, então beleza, vamos lá. A Tati. É a Tati. Vamos lá, então. Vamos sortear. Já está com os papeizinhos aí tudo na mão? Já estou com eles aqui. Já escreveu esse menino. 30 segundinhos aqui, peraí. Só. Menino esperto é outra coisa, né, Rose? Yes. Yes. Olha lá, gente. Valdir Sorrilha. Ô, Cris, coloca mais um nome aí. Valdir Sorrilha. Tá, Valdir também quer. Ô, gente, enquanto o Cris coloca o nome do Valdir, eu achei aqui um poema sobre o perdão. Eu vou ler para vocês. Perdoar não o faz fraco, não lhe assalta a razão. Torna livre quem perdoa e quem lhe pediu perdão. Um sopro de amor já quebra as grades dessa prisão.
Toda raiva disparada volta feito um bumerangue. Por isso, perdoe antes que seu coração se zangue. Quem limpa a dor com vingança, lava a ferida com sangue. Nossa! Olha... Profundo, hein? Você gosta de balançar a gente, viu, Simone? Ué, mas tem que propósito. O perdão eu acredito que é a última instância e, ao mesmo tempo, a primeira. É a parte que te limpa, que te protege. O perdão nos protege. E a falta de perdão E a falta de perdão traz toxicidade para o nosso organismo, né? Verdade. Perdão é cuidado. Fernanda, é Valdir de quê, Fernanda? O sobrenome? Sorrilha. Sorrilha, meu bem, sorrilha. Vamos lá. Pronto, Cris? Ok. Aqui, bora, Cris, anda logo. E a gente também, né? A gente precisa permitir lá, gente, que o perdão vai. O Ricardo quer também. Quer também? O Ricardo vai, eba! Ah, não. Eu tô achando que nós vamos ter que... Mais um, hein? Vamos lá. E aí Ricardo. O Cris vai colocar o nosso telefone aí... O telefone já está na live, Fernanda. No chat para vocês pegarem o nosso número, hein? Entra em contato com a gente pelo WhatsApp. Os nossos números de telefone estão no chat. Isso. Aí vocês, aí, ó. Printa a tela, gente. Pode printar. Depois aí vocês veem quem vocês querem. Ou porque se for... porque no sorteio a gente teria que ver, né? Aí a pessoa entra em contato com a gente. Só nos chamar no WhatsApp e falar o nome. Isso mesmo. Então vamos lá, hein, gente? Vamos começar. Então vai, Cris. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Primeiro sorteado. Peraí, o primeiro sorteado vai ser para qual pessoa? Vamos lá, hein? Não é a pessoa que vai escolher depois? Então tá, a gente sorteia e a pessoa põe o nome no chat de quem ela quer. Aqui, ó, primeiro é o Valdir Sorrilha. Valdir Sorrilha. Valdir Sorrilha. Vamos lá, hein? Vamos lá, para a segunda, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O segundo sorteado é a Débora Nogueira. Vamos lá, hein? O terceiro sorteado, a terceira sorteada é Paula Fernandes. Olha! Vamos lá. Sacode esse saco, Cris. Aqui ao vivo. Tô sacudindo, sacudindo. E a quarta aqui é Tatiana de Oliveira Reis. Isso aí. Maravilha! Aqui, agora eu vou sortear o livro, hein? Isso! O e-book. Sabia? Cris, sabia aqui, que a gente podia combinar... Aqui, ó. Você sabe quem ganhou? Magali Prato Rigon. A Magali! Magali, anota o telefone. Verdade, doutora Jéssica. Aí eu te mando o e-book, tá bom? Acredito que deve ser antes do Natal ainda. Cris, tá bom, a gente podia ir sorteando, né? Cada encontro até o Natal, 4 nomes. O que você acha, Simone? E aí eles podem, inclusive, chamar os amigos para participar da live. Na próxima live, que vai ser no próximo sábado, a gente faz mais um sorteio. Porque na semana do Natal e do Ano Novo não vai ter... não vai ter programa por causa do Natal e do Ano Novo. Não tem jeito, né? Então, recapitulando, os 4 nomes são Tatiana de Oliveira Reis, Paula Fernandes e Débora Nogueira e Valdir Sorrilha, que ganharam a análise. E a Magali pessoal. Ganhou o e-book. E a Magali Prato Rigon ganhou o e-book. Agora eles precisam de falar para a gente quem são os analistas, né, Cris? Isso mesmo. Aí cada um, conforme a sua identificação, ou empatia, simpatia, tem doutor autoestima, tem doutora Risadinha, que é a Rose, tem doutora aqui, sabedoria, que é a Simone, tem o Cris aqui, enfim, tem gosto para todo mundo. Aí vocês escolhem quem que vocês gostariam que fosse o analista, tá bom?
Mas como tem telefone, entra em contato, né? Ô, Rose, a Paula já quer a Rose. Agora a Rose já foi. É você, Tati. Olha lá, minha Rosinei. A Tatiana quer a Rosinei também. A Tatiana quer a Rosinei. Isso. Mas aí a Paula escolheu também. Olha, Rose, então você vai ter que atender as duas. As duas, as duas, pode deixar. Isso. Aí falta Débora Nogueira e Valdir Sorrilha, hein? Definir quem que quer que seja o analista, ok? Ô, gente, vamos despedir? Simone, Fernanda. Olha, gente, então nós ainda temos aí na próxima semana mais um programa. Nós vamos ter ainda mais um sorteio, uma rodada de sorteio. E nós contamos com a presença de vocês, mais um programa que vai ser o último do ano. E já de antemão, nós vamos já começando, né, a nossa despedida do ano de 2021, com muita gratidão no coração, com muita alegria. O Valdir quer a Simone. O Valdir quer a Simone. Valdir quer Simone. Simoninha. E aí, nós agradecemos vocês por passar esse ano todo com a gente, nos prestigiando todas as sextas-feiras à noite. Foi um prazer dividir um pouquinho do nosso ano com vocês nessas lives que nós fazemos. Que vocês tenham um final de ano abençoado, né? De muita luz, de muita paz, de muito amor. Porque às vezes pode ser que na próxima sexta-feira alguém não esteja conosco por causa do coração da gente. Vai ser um prazer. Sim. Isso. Simone, eu quero só mandar um abraço para todo mundo, os ouvintes. Obrigada, e que contribuíram para agir com a gente até então na Psicanálise do Campo. E que no próximo ano tem novos projetos, novas perspectivas, vamos colocar ações em ação aí, tá certo? E que na próxima sexta eu não vou estar, então vai ser o trio aí que vai comandar, certo, gente? Um grande abraço a todos. Magali, né? Magali, o livro que você ganhou, e-book, chama Ser Homem da Impotência à Potência, onde que os 4 integrantes escreveram nele, tá? A Simone escreveu, Fernanda escreveu nele e a Rose também. Tanto é que, meu filho, principalmente esses capítulos que as meninas escreveram, está imperdível. Vocês estão ganhando antes do lançamento. O lançamento deve ser ainda no finalzinho de dezembro, ok? Aqui, a Magali lançou, então ela recebeu na pré-venda, olha que chique. Pré-venda! Olha para você ver que coisa chique. Olha! Ô, Ricardo, obrigada a vocês pelo carinho. Vamos despedir. Olha lá, 1:07. Gente, eu despeço fazendo um convite, né? Se mergulharmos e visitarmos as nossas profundezas, muitas coisas boas nós tiraremos de lá. Então, é um convite aí para esse final de ano. Beijo, nos permitir, hein? Beijo. Abraço. Beijo. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Até o próximo ano. Vocês. As meninas estão aí, hein? Trio